Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Você já parou para se perguntar alguma vez na sua vida o que tem na sua vida que você considera o algo mais importante? E o que você respondeu? O que você definiu como isso é o que eu tenho na minha vida que é o mais importante para mim? Ou mesmo se nunca te perguntaram, você já se perguntou sobre esse mais importante? O que tem de mais importante na tua vida? Pois é, você sabia que para nós católicos, para nós cristãos, o que nós temos de mais importante é a Santa Missa? Exatamente. Na Santa Missa nós encontramos o fundamental da nossa vida. Eu digo ainda mais, a Santa Missa não deve ser o mais importante somente para os católicos, mas para todo ser humano. Ali acontece tudo. Acontece tudo. E é sobre isso que nós iremos falar no programa de hoje. Nós vamos entender o porquê que a Santa Missa tem essa importância toda. Por que existem pessoas que consideram, por exemplo, o seu compromisso principal da semana a missa dominical. E tem gente, inclusive, que considera o seu principal compromisso do dia a missa, a comunhão diária, a Santa Missa. Isso não é nenhuma espécie de idolatria estranha ou algo alienante. Não, vamos entender o porquê. A missa tem a sua grande importância e não é simplesmente uma importância qualquer, é a importância, a grande importância. Espero que com esse programa de hoje você compreenda que a missa tem que ocupar no nosso coração essa importância especial, primordial, acima de todas as outras realidades, coisas e pessoas da nossa vida. Então, fica ligado aí no programa de hoje, você não pode perder. E claro, eu não posso deixar também de pedir para você seguir os 5 passos para tornar esse programa perfeito, né? Não só o fato de rezar junto comigo e também de saber que aqui nós falamos daquele que é perfeito, que é Deus, mas você pode contribuir ainda mais, né, para o nosso canal, para esse programa e todos os outros programas do nosso canal. Como? Primeiro, curta esse vídeo, vai lá no joinha, clica no joinha, depois compartilha para o maior número de pessoas que você conhecer, que você não conhecer, põe no seu Facebook, Instagram, nos grupos do WhatsApp, todo mundo lá, envia. Depois, deixa o seu comentário ali na caixinha de mensagens, escreve lá o que você achou desse programa, o que você achou do tema, deixa a sua dúvida, escreve aquilo que você sentir no seu coração. Depois, claro, você que ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e, por último, ativa o sininho para que assim todas as vezes que surgir alguma coisa nova no nosso canal, você fique sabendo ali no seu celular, você vai receber aquela notificação. Começou o texto ao vivo do Céus da Divina Misericórdia. Você vai clicar lá e vai entrar com muita facilidade. Então, faça isso desde já. O tempinho ali, é bem rapidinho, é o tempinho da nossa vinheta do programa, tá bom? Combinado? Isso aí, fica comigo. Eu sou o Padre Gabriel e esse é o programa Entretenimento Espiritual. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, você que me acompanha agora, nós iremos continuar a utilizar esse livro que eu apresentei no programa passado, Teologia da Perfeição Cristã, da editora Magnífica, sobre diversos temas que nós iremos estudar sobre a Eucaristia, com os ensinamentos do Antônio Roio Marim. Então, tem muita coisa que ele fala aqui nesse livro, eu vou procurar resumir do melhor modo possível e a gente vai entender melhor no ponto de vista teológico, né? O que é a Santa Missa? O que é a Santa Missa, tá bom? Então, primeira coisa, meus irmãos, a Santa Missa, ela é o meio principal de santificação. Exatamente. Você que tem no seu coração esse desejo de santidade, tem que saber que você não pode ser santo se você não vai na missa. Se você não comunga Jesus Eucarístico, se você não trata a missa como algo principal na tua vida. É o encontro com Deus, é o encontro com o Senhor. E aí a gente já tem que tirar aquelas ideias estranhas que se formam às vezes, né? De que a missa é uma ceia, que a missa é um encontro, a missa é partilha, que a missa é não sei o quê. Pode ser que tudo isso seja verdade e de certa forma é verdade, mas não é o essencial da missa. Por quê? Porque a missa é o sacrifício do Senhor, é o sacrifício de Jesus. Como assim, padre? Jesus ali morre de novo? Não morre de novo. O que acontece na missa é que aquele dia em que Jesus morreu na cruz, foi pregado, derramou seu sangue por nós, aquele dia se atualiza no momento da missa, de modo que aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás passa a acontecer naquele momento na Santa Missa. É um grande mistério. Deus que age no tempo e na história. Mas olha que fabuloso, olha que magnífico isso que acontece, não é verdade? Olha, é Deus que se atualiza ali, naquele momento. Então a gente pode dizer até mesmo que em 2000 anos de história da Igreja, que aconteceram certamente muitas e muitas e muitas milhões, bilhões de missas, e tentem imaginar quantas missas já foram celebradas, né? Eu digo para vocês, só aconteceu, na verdade, uma missa, uma única missa. Podem acontecer 1000 missas em um dia, um único dia. Aquelas 1000 missas vão ser somente uma missa, porque todas elas vão ser aquele mesmo sacrifício de Jesus. O mesmo sacrifício. Colocando isso na nossa cabeça, no nosso coração, a gente começa a parar de exigir que a missa seja ao nosso gosto. Que a missa tenha as nossas músicas, as músicas que a gente gosta, que a missa tenha aquela homilia que a gente gosta, que a missa tenha o padre que a gente gosta, que a missa, enfim, que seja na igreja que a gente gosta. Tudo isso, meus irmãos, tem sua importância? Tem. Mas o fundamental é a gente compreender que a missa é o sacrifício de Jesus. Se você chega em uma igreja, onde você vai lá participar da missa, e não tem cantos, o padre não fez homilia, foi uma missa de 20 minutos, pode ter certeza que se você tiver no teu coração essa imagem do sacrifício de Cristo que acontece ali naquele momento, aquela missa vai ser tão frutuosa quanto você participar de uma missa que, nossa, o coral estava perfeito, a homilia foi perfeita. Entende? Ali são adereços que são importantes, mas não é o essencial. Devemos amar a missa pela missa,
pelo sacrifício de Jesus e sabermos valorizar esse sacrifício. Porque à medida que eu amo a Eucaristia e amo o mistério da Santa Missa pelo qual vem a Santíssima Eucaristia, ali eu começo a beber de todas as eficácias, de tudo aquilo, os efeitos da Eucaristia, os efeitos de uma missa bem celebrada, bem participada. Entende? Claro que isso não significa que as outras coisas não tenham sua importância, como eu já falei. Vai te ajudar a entrar mais no espírito de oração? Vai. Vai te ajudar a adentrar no mistério do sacrifício de Jesus? Vai. Mas você já tem que ir consciente de que você não está atrás disso. Você está atrás do centro, do essencial, que é Jesus Cristo. Dito isso, nós podemos então adentrar no livro do Royo Marim, na sua terceira parte, o desenvolvimento normal da vida cristã, número 2, a Santa Missa como efeito de santificação. Olha o que ele vai escrever. A Santa Missa é substancialmente o mesmo sacrifício da cruz, com todo o seu valor infinito. A mesma vítima, a mesma oblação, o mesmo sacerdote principal. Não há entre eles mais que uma diferença acidental, o modo de realizar-se. Cruento na cruz, incruento no altar. O que seria isso, né? Esse acidental? Significa o seguinte, que há 2000 anos atrás houve um sacrifício cruento, ou seja, ali Jesus derramou o seu sangue, ali Jesus estava de fato ali daquela forma tão terrível que a gente viu. Agora a gente participa desse sacrifício e o assiste e participa dele de uma forma incruenta, ou seja, ali já não tem mais aquele derramamento de sangue como teve há 2000 anos atrás. É o sacrifício já de forma gloriosa. Essa é a diferença, a única diferença. Mas o sacrifício é o mesmo. É o mesmo, é Jesus ali que entra naquele pequeno pedaço de pão, fazendo acontecer a transubstanciação e ali torna aquele pequeno pedaço de pão no corpo de Cristo e na presença viva de Deus uno e trino. Uno e trino. Royo Marim ainda fala mais assim, ó. A Santa Missa, como o verdadeiro sacrifício que é, realiza propriamente as suas 4 finalidades: adoração, reparação, petição e ação de graças. Vou repetir, você que tem o seu caderninho, seu papel para anotar essas observações, anota aí, ó. As 4 finalidades da Santa Missa: adoração, reparação, petição e ação de graças. Mais na frente, daqui a pouquinho, eu vou falar sobre cada um desses pontos, tá bom? Mas uma outra observação que o Royo Marim fala, ó. O valor da missa é em si mesmo rigorosamente infinito. Todavia, seus efeitos, enquanto dependentes de nós, são aplicados somente na medida das nossas disposições interiores. O que ele está falando? Ele está dizendo assim, que o valor da missa por si mesma, ela por si mesma, o seu valor é infinito, incalculável. Não tentem imaginar qual que é o valor da missa. Só saiba o seguinte, é um valor infinito. Não cabe na nossa cabeça esse valor. Porém, os efeitos, ou seja, o efeito de participar da Santa Missa, aquilo que você recebe, aquilo que você bebe da Santa Missa, vai depender muito das suas disposições interiores. Vai depender muito do seu grau de comprometimento com aquele mistério. Vai depender muito da sua compreensão na importância que tem o mistério da Santa Missa. Se você participar da missa ali, de qualquer jeito, desatento ali, focado em um monte de coisa, se preocupando com um monte de coisa, mas não focar no essencial, você não vai ter os efeitos da missa. O mistério foi o mesmo. O poder ali sendo distribuído gratuitamente por Deus foi o mesmo. O mesmo para aquela pessoa que participou da missa de forma piedosa, concentrada, procurando vivenciar cada um daqueles momentos e, sobretudo, em estado de graça, ter se preparado devidamente para a Santa Missa. E isso é muito importante, tá? Então, esses efeitos vão depender muito
disposição interior que cada um tem. Mas quais são os efeitos da Santa Missa, né? Como a gente tinha falado antes. Quais são esses efeitos e como que eles funcionam dentro da nossa alma? Primeiro efeito, então, primeiro efeito e primeira finalidade da Santa Missa, a adoração. Olha o que Roroí Marinho vai falar. O sacrifício da missa rende a Deus uma adoração absolutamente digna dele, rigorosamente infinita. Rigorosamente infinita. Se você ama a Deus e quer louvar a Deus do melhor modo possível, saiba de uma coisa: não existe louvor maior do que você participar da missa, celebrar o mistério e estar ali vivendo aquilo de forma integral. Você que ama a Deus sobre todas as coisas e diz amar a Deus e tem sede de Deus, saiba que a melhor forma de você louvar e mostrar para Deus que você o ama é participando da missa. Não existe outro. Você pode participar de um clamor de 2, 3 horas, uma vigília de uma noite inteira, você pode fazer um monte de coisa, mas a Santa Missa, diante disso, vai ter um valor infinito. O segundo efeito, o segundo fim e finalidade da Santa Missa é a reparação. Olha o que ele escreve. Depois da adoração, nenhum outro dever para com o Criador é mais urgente que o de reparar as ofensas que recebeu de nós. Também nesse sentido, o valor da Santa Missa é absolutamente incomparável. Haja vista que com ele oferecemos ao Pai a reparação infinita de Cristo, com toda a sua eficácia redentora. Então, a segunda obrigação de um cristão é reparar os seus pecados. Sabemos quantos pecados nós cometemos já nessa vida, né? Nós sabemos bem. E aquele que não tem consciência pede a graça do Espírito Santo para ver, para enxergar o quanto de pecados você já cometeu, o quanto de pecados eu já cometi. E a gente vai ter uma noção de que a única forma de poder reparar a grandiosidade desses pecados, que são numerosos, é uma oração assim muito poderosa, muito forte. E não existe oração mais poderosa e mais forte para reparar esses pecados que a Santa Missa. Que a Santa Missa. Podem ter certeza disso. Inclusive a reparação dos pecados da humanidade. A reparação dos pecados das almas do purgatório. Tem um poder de intercessão reparador. Se você quer, por exemplo, rezar pela conversão de uma pessoa, não existe oração mais poderosa que a Santa Missa. Isso não significa que você agora vai deixar de rezar todas as outras orações para focar só na missa. Não. Significa que você vai ter que rezar ainda mais as outras orações, tem que dobrar o número das suas orações para poder conseguir viver melhor a Santa Missa. Não é deixar agora as outras orações para dizer assim, a missa é o essencial, é o principal, então eu fico só com a missa, deixo de rezar meu texto, deixo de fazer a minha meditação, deixo de fazer as adorações a Jesus Eucarístico, porque a missa é o principal. O Padre Gabriel falou aquilo, então não. Muito pelo contrário, você agora tem que dobrar suas orações, dobrar os seus textos, para poder assim participar melhor da Santa Missa. Porque para participar da missa, para celebrar o mistério, para viver aquele mistério, é necessário que você esteja com o coração aberto para acolher todas aquelas graças. Senão, perde tudo. E Deus passa, derrama suas graças, você não percebe, portanto, acaba perdendo essas graças. Olha que risco, hein? Número 3, terceiro efeito da Santa Missa, terceira finalidade, a petição. A petição, olha só. Nossa indigência é imensa. Continuamente precisamos de luz, fortaleza, consolo. Tudo isso encontramos na missa, vai dizer Roroí Marinho. Nela está com efeito aquele que disse: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vinde a mim todos que sofreis, e eu vos aliviarei. Se alguém vir a mim, eu não rejeitarei. E Cristo se oferece ao Pai na Santa Missa, para obter-nos, pelo mérito infinito de sua oblação, todas as graças de vida divina que necessitamos. Olha que bonito. Está ali, vivendo sempre para interceder por nós.
apoiando com seus méritos infinitos nossas súplicas e petições. Por isso, a força impetratória da Santa Missa é incomparável. Então, se você tem uma necessidade, se você está querendo pedir a Deus luz, está querendo pedir ao Senhor discernimento, fortaleza, consolo, participe bem da Santa Missa. Participe bem. E você vai ter tudo isso que você necessita. Não tudo o que a gente pede, tudo o que a gente quer. Deus sabe o que a gente precisa. E Ele vai nos dar o que a gente precisa, não o que a gente quer. E no momento certo aparece. Mas é necessário que nós compreendamos que o meio mais eficaz, mais rápido, mais frutuoso para termos essa intercessão é na Santa Missa, porque ali está Cristo, que intercede junto ao Pai por cada um de nós. Novamente, Padre, então não adianta rezar texto, não adianta rezar as minhas novenas, não adianta ir para a adoração. Não é que é questão de adiantar e não adiantar, é questão seguinte, para que a missa tenha todo esse efeito que eu estou dizendo, é necessário você participar bem dela. E para participar bem da missa é necessário você ter uma preparação anterior à missa, porque senão você chega lá assim, pá, chegou, vou começar em nome do Pai. Você não vai conseguir viver bem o mistério da missa. Então, para você conseguir viver o mistério da missa, é necessário que antes você já tenha no teu coração esse desejo de viver. E isso só se consegue por meio da oração diária, da oração cotidiana, como uma preparação para o compromisso principal da sua semana, para o compromisso principal do seu dia, que é a missa. E por fim, a ação de graças. A ação de graças. Como que funciona a ação de graças? Olha o que ele escreve. Os imensos benefícios de ordem sobrenatural e natural que recebemos de Deus nos fazem contrair com Ele uma dívida infinita de gratidão. A eternidade inteira resultaria impotente para saldar essa dívida se não tivéssemos outros meios além dos que, por nossa conta, poderíamos oferecer-lhe. Porém, está à nossa disposição um procedimento para quitá-la totalmente, deixando um saldo infinito a nosso favor: o santo sacrifício da missa. Por ela oferecemos ao Pai um sacrifício eucarístico, o de ação de graças, que supera a nossa dívida, ultrapassando-a infinitamente, pois é o próprio Cristo que se imola por nós e dá graças a Deus por seus imensos benefícios em nosso lugar. Ao mesmo tempo, é uma fonte de novas graças, porque agrada ao benfeitor ser correspondido. Nossa, olha que bonito, que linguagem, né, do Royo Marim, né, de mostrar para nós assim essa importância da Santa Missa, né? Mas olha só, o que é a ação de graças? A ação de graças é uma ação de você bendizer e louvar a Deus por aquilo que está acontecendo naquele momento. Só rende graças se você reconhecer que aquilo que está acontecendo naquele momento é algo preciosíssimo. Então você vai agradecer a Deus. Você vai bendizer a Deus porque, nossa, por causa de um simples gesto, simples entre aspas, né, de Nosso Senhor que acontece ali naquele momento, todas as suas culpas podem ser reparadas, podem ser perdoadas de forma muito simples. Então, só por aquilo que acontece ali, você tem que dizer: Senhor, eu te bendigo e te agradeço por ter a Eucaristia junto comigo, por ter esse sacerdote, por ter esse altar, por ter essa igreja, por ter tudo isso, Senhor, por ter a Santa Missa junto comigo, Senhor. Te bendigo, te agradeço. E ali você sai da missa cheio de Jesus, cheio de Deus, porque você sai rendendo graças a Ele. A ação de graças não é somente ali naquele momento que você está rezando ali com Jesus Eucarístico, já você acabou de comungar. Ali sim, tem uma ação de graças, nossa, tremenda. Mas a ação de graças é durante toda a missa. Toda a missa você está agradecendo a Deus por estar ali. Você poderia estar num hospital sem poder ter a possibilidade de participar da Santa Missa. Você poderia estar em um imprevisto no trânsito, em um acidente, em qualquer coisa, né? Mas você está ali, então te agradeço, Senhor,
por ter a graça de participar, de viver, de celebrar esse mistério do teu sacrifício, Senhor. Muito obrigado. Isso é ação de graças. E depois, quando você sai da igreja, você sai rendendo graças. A ação de graças não termina quando termina a missa. Muito pelo contrário, aí que começa. Sabe, render graças a Deus porque agora você tem a força para enfrentar todos os problemas que vão vir na tua vida e todos os que já estavam. Entende? Olha a graça que você recebe. Para que isso aconteça, meus irmãos, para que essas 4 finalidades aconteça de forma plena dentro do teu coração, é necessário certas disposições para comungar. Sim, você tem que ter disposição. Ter disposição, o que é? É você, por exemplo, levantar de manhã, mesmo cansado, mas dizendo, eu vou levantar para trabalhar, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Disposição. Então você tem que ter disposição para comungar. E quais são essas disposições? O Royo Marin, ele vai dividir em 2 disposições. A primeira disposição é preparação remota e preparação próxima. Preparação remota e preparação próxima. O que significa preparação remota? Aqui ele cita o Papa São Pio X, no seu decreto Sacra Tridentina Synodus, de 20 de dezembro de 1905, mas que é válido também até hoje para nós, claro. E ele diz assim, o Papa determina que para receber a comunhão frequente, até diária, requer-se tão somente as seguintes condições. Estado de graça, então é importante, né? O estado de graça, porque você tem que estar confessado, arrependido de seus pecados, né? Isso é a preparação remota, ou seja, bem anterior à Santa Missa, ao dia da Santa Missa, né? Então tem que estar confessado, arrependido, né? Já ter cumprido a penitência da confissão. Segundo, reta intenção, ou seja, que não se comungue por vaidade ou rotina, mas para agradar a Deus. Qual é a tua intenção de entrar na fila da comunhão? É o quê? Agradar a Deus? Ou simplesmente porque já chegou na comunhão, então eu vou, né? Aí entra lá na fila da comunhão e vai lá cumprir o rito, né? É só por isso? Então não agrada a Deus, não. Tem que ter reta intenção, ou seja, você quer estar com Jesus. Por isso que você entra na fila da comunhão. Então, jamais comungar em estado de pecado grave, né? Jamais. Só por vaidade, o que vão falar de mim? Se eu não for comungar, vão pensar o que eu sou pecador. Mas nós somos, né? Somos pecadores, então jamais. Essa por vaidade não. Ou por rotina, né? Está tão acostumado a comungar, comunga tantas vezes todo dia. E aí, eu vou lá, né? Não me preparei, mas eu vou lá, né? Opa! Preparação, tá? Com reta intenção. Terceiro, é muito conveniente estar livre de pecados veniais, mas não absolutamente necessário. A comunhão ajudará a vencê-los. Olha, a gente sabe muito bem que a única coisa que impede de receber a comunhão eucarística é o pecado grave, né? Você está em pecado mortal. Porém, é recomendável que você esteja lutando contra os pecados veniais, ou seja, os pecadinhos de cada dia, né? Esteja lutando contra esses pecados, porque você está se preparando para comungar Jesus e para estar em comunhão com Ele, ou seja, você e Ele serem uma só carne, seriam uma só pessoa. Então, é muito importante que você esteja livre de pecados veniais, tá? Não é algo que impede a comunhão, que isso fique bem claro, não impede a comunhão. Porém, você tem que lutar. Você tem que lutar. E sabendo também que a comunhão diária, né, sobretudo a comunhão diária, vai te ajudar muito a ter forças para lutar contra os pecados veniais também, a comunhão diária, tá bom? Quarto, recomenda-se a diligente preparação e ação de graças, né? Então você tem que se preparar. Você vai participar da missa amanhã? Um dia antes já esteja pensando em Jesus. Quanto que Jesus é bom, o quanto que Ele te espera naquele momento, o quanto que Ele te ama e que vai se doar por ti naquele sacrifício ali, o sacrifício de amor. Isso é preparação, é ação de graças. Já agradecer a Deus pela oportunidade de poder participar da missa no dia seguinte. E por último, deve proceder-se com o conselho do confessor. Claro também, né? Você tem que estar em conformidade com os conselhos do confessor. O confessor fala que você tem que comungar todo dia, procura comungar todo dia.
O confessor fala que você tem que se preparar com uma maior penitência, tudo, né? Então procura fazer maior penitência. Então tem que estar em conformidade ali com a vontade de Deus. E a vontade de Deus também é expressa por meio do nosso confessor, o diretor espiritual, tá bom? Mas é muito importante que nós tenhamos essa preparação remota, para assim a gente conseguir viver bem o mistério da Santa Missa. Senão, passa despercebido. Jesus passa e a gente nem percebe. Depois, a preparação próxima, né? O que são essas preparações próximas ou a preparação próxima? Royo Marinho ele vai dividir em 4, né, a preparação próxima. Tá? Ele vai dizer assim, primeiro, fé viva. Segundo, humildade profunda. Terceiro, confiança ilimitada. E quarto, fome e sede de comungar. Então, fé viva. Cristo exige de nós uma fé viva. O que é uma fé viva? Royo Marinho escreve assim, ó. Cristo sempre a exigia como condição indispensável antes de conceder uma graça, ainda que material, um milagre, né? A Eucaristia é o mysterium fidei, uma vez que a razão natural e os sentidos nada nela percebem de Cristo. Santo Tomás recorda que na cruz ocultou-se somente a divindade, mas no altar desaparece inclusive a humanidade santíssima. Isto exige de nós uma fé viva, repleta de adoração. Então, na cruz, quando Jesus morreu na cruz, ficou oculta somente a divindade de Jesus. Ali é o Jesus que aparentemente era só um homem, todo ferido, todo flagelado, morrendo. Na Santa Missa, até mesmo a sua humanidade fica oculta, né? Porque nós enxergamos somente um pedaço de pão. Para conseguirmos tanto enxergar naquele Cristo que morreu na cruz, que é um Cristo que é Deus, como naquele pão que é oferecido por nós, um Cristo que é Deus e homem, é necessário fé. E não uma fé qualquer, uma fé viva. Uma fé que está dentro do nosso coração e que vive junto conosco. Não uma fé passageira, de sentimento, que depende de tantas coisas para poder eu crer. Não, é uma fé que só depende do meu amor. Então, essa preparação próxima exige de nós uma fé viva. Você tem que chegar na igreja, você tem que olhar para Jesus e dizer, Senhor, estou aqui, eu creio que Tu és. Creio que Tu és. É interessante notar, meus irmãos, quando a gente chega na igreja. O que você faz quando você entra na igreja? O que você faz quando senta no banco da igreja? Quando você se ajoelha? O que você faz? Você conversa com a pessoa que está do lado, com aquela converseira toda, né? Ou você procura já silenciar o teu coração e procura fazer com que o teu coração comece a ter aqueles sentimentos, aqueles movimentos de afetos por Jesus? O que você faz? É importante silenciar. Somente quem silencia consegue ouvir a voz de Deus. Ali, naquele momento, a missa já começou para você, porque você já está vivendo ela. Obviamente que a missa vai começar em instantes, com um rito, mas ali, para você, entrou na igreja, saiu de casa, na verdade, saiu de casa, entrou na igreja, a missa já começou para você. Você chega um pouco antes, senta, silencia e se lança nos braços de Jesus. Tanto é verdade que para um padre a missa não começa quando ele sobe no altar e a missa não começa quando começa o canto de entrada. Sabiam disso? A missa para o padre começa na sacristia. Quando o sacerdote chega na sacristia, põe as suas vestes, reza e se prepara para iniciar o sacrifício na sacristia. E observem, vocês que são coordenadores de comunidades, coordenadores da matriz, enfim, vocês que são responsáveis pelas capelas, pelas igrejas das comunidades de vocês, saibam que a sacristia tem que ser um lugar muito digno, quase tão digno quanto o altar e a igreja. Às vezes eu fico muito preocupado quando vejo certas sacristias que parecem mais depósitos, né? Desculpem falar dessa forma, mas às vezes tem sacristias que parecem, ficam cheias de caixas, cheias de pano jogado, cheio de coisa ali, e não parece que é uma extensão da igreja. E ali é a igreja já é a igreja. E já é uma extensão do altar.
O sacerdote que põe as suas vestes ali, naquele momento que primeiro a gente geralmente pede por uma questão de praticidade, mas também de espiritualidade, que tenha uma mesa ali para serem colocados os paramentos, uma mesa só para aquilo, algo digno, algo piedoso, não precisa ser algo luxuoso, não, mas algo digno. O sacerdote que se prepara vestindo as suas vestes e ali reza, ele reza, né? Então, você que pode, ajuda a arrumar a sacristia da sua igreja, deixar a sacristia da sua igreja bem bonita, como uma outra capela, quase como uma outra capela, vocês entendem, né? Algo bem digno do Senhor, a missa começa ali. Então, a mesma coisa, às vezes ficam os coroinhas dentro da sacristia conversando, aquele converseiro danado, né? Aquela coisa, está errado também, porque ali a sacristia tem que ser um lugar de oração, de preparação, de concentração para aquilo que vai acontecer em instantes. Olha que sério, faz parte da preparação próxima. Mas se não tem a fé viva, então não vai compreender essa realidade dessa forma, não vai compreender, tá? Segunda coisa, humildade profunda, Olha o que o Roy Marin vai escrever, eu fiquei chocado com isso, olha. Jesus Cristo lavou os pés dos apóstolos antes de instituir a Eucaristia para dar-lhes o exemplo. Se a Santíssima Virgem preparou-se para receber em suas entranhas virginais o Verbo de Deus com aquela profundíssima humildade que a fez exclamar: "Eis aqui a serva do Senhor", que não deveremos nós fazer em semelhante conjuntura? Misericórdia, né? Se Jesus, antes do sacrifício, se ajoelhou diante dos pés dos apóstolos, lavou os pés, beijou-os, se a Virgem Maria, antes de receber Jesus no seu ventre, preparou o seu ventre virginal, completamente puro, puríssimo, o que nós deveríamos fazer para se preparar para receber Jesus dentro de nós também? Como que nós deveríamos nos preparar? Com profunda humildade, exclamando: eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor e eu preciso dele. O servo é aquele que precisa, é aquele que serve, é aquele que está à disposição, é aquele que não fica colocando obstáculos, mas simplesmente bastou a voz do Mestre, do Senhor, para cumprir a sua santíssima vontade. E é interessante quando falamos de humildade, até mesmo o sacerdote, quando está lá no altar, ele manifesta essa dependência de Cristo. Por mais que ali naquele momento ele é Cristo, é o outro Cristo, por isso que ele utiliza suas vestes de realeza, inclusive a cadeira do padre, né? A cadeira do padre, ela manifesta justamente esse munus sacerdotal de um poder régio, ou seja, daquele que está sentado na sede, aquele que é o rei, né? Mas não ele por si mesmo, não é a pessoa do padre, é o Cristo que está ali. Tanto que se colocou como necessário também para ajudar nessa dependência do padre para com o Cristo e também na piedade, na espiritualidade do padre, se colocar um crucifixo ali no centro do altar, virado para o sacerdote, para que o sacerdote, em todo momento da Santa Missa, olhe para o crucifixo e se recorde que o que está acontecendo ali é o sacrifício de Jesus. Não é outra coisa, é o sacrifício de Jesus. E também na igreja, tendo sempre um crucifixo virado para o povo, para que o povo receba, por meio daquele sinal, o reconhecimento de que o que está acontecendo ali é o sacrifício de Jesus. Entendem a importância? Então, por isso que se faz necessário, né? Não é um dogma, assim, nossa, tem que ter um crucifixo. Não, mas é necessário, é importante. Não é só estética, não é só beleza, não é só pedagógico, não, é importante porque nos ajuda a entrar no mistério do sacrifício de Jesus. Se tira, já tem algo a menos para nos ajudar a entrar no mistério de Jesus. Não é que vai deixar de ser missa, mas dificultou um pouco o adentramento desse mistério, entende? Então, esses artifícios, esses adereços litúrgicos são muito importantes, não menosprezem, né? Cada aspecto da liturgia nos traz uma riqueza muito grande que nos ajuda a adentrar no mistério
de Jesus. Terceiro ponto, uma confiança ilimitada. Olha só, é preciso que a lembrança de nossos pecados nos leve à humildade, mas não ao abatimento, que seria uma forma disfarçada de orgulho. Jesus Cristo é aquele que sempre perdoa, que acolheu com infinita ternura todos os pecadores que dele se aproximaram pedindo perdão. Não houve mudança nessa condição. É o mesmo Evangelho. Aproximemo-nos dele com humildade e reverência, mas também com imensa confiança em sua bondade e misericórdia. Ele é o Pai, o pastor, o médico, o amigo divino, que quer nos acolher em seu coração palpitante de amor. A confiança rende-o, vence-o. Ele não pode resistir a ela, porque rouba-lhe o coração. Nossa, que bonito, né? Imagina você chegar na Santa Missa e ir repetindo no seu coração, ali no silêncio do seu coração: Jesus, eu confio em vós. Sou miserável, sou pecador, sou um traste, Jesus, mas eu confio em vós. Confio. Eu me confessei, me preparei bem para a Santa Missa, mas eu sei que eu continuo um pecador, Senhor. Mas eu confio em vós. Confio na vossa infinita misericórdia. O que ele está dizendo, essa confiança rende Jesus, ele não resiste. Vence ele não consegue aguentar. Ele vai lá e se doa para aquela pessoa, se doa inteiramente, de coração, para aquela pessoa que manifesta essa confiança. E essa confiança tem que ser ilimitada. Não pode conhecer limites. Tem que ser uma confiança que gera um amor ilimitado. Como vai dizer Santa Teresinha, né? A medida do amor é amar sem medidas. Então tem que ser um amor ilimitado com uma confiança ilimitada. E por último, fome e sede de comungar. Esta é a disposição que mais diretamente afeta a eficácia santificadora da Sagrada Comunhão. Esta fome e sede de receber Jesus sacramentado, que procede do amor e quase se identifica com Ele, dilata a capacidade da alma e dispõe-na a receber a graça sacramental em enormes proporções. Fome e sede de Jesus, assim como o teu corpo tem fome e sede de arroz, feijão, de carne, de pão, tua alma tem que ter fome e sede de Jesus. Você tem que precisar. Tem que correr atrás dele como você corre atrás daquele doce, daquela sobremesa, mas de forma ainda mais intensa, porque você não está atrás de uma comida qualquer. Você está atrás de uma pessoa que te alimenta. É uma pessoa que te alimenta. Então você tem que ter fome e sede dele. E aí você pergunta assim: padre, mas infelizmente eu não tenho essa fome, essa sede. Eu vou, mas às vezes meu coração está tão gelado, está tão frio. O que eu faço, padre? Primeira coisa, isso é uma graça que você recebe de Jesus. Pede para Ele para ter fome e sede dEle. Todos os dias pede: Jesus, faz-me dependente de Ti. Jesus, faz-me necessitar de Ti. Faz-me ter fome e sede de Ti, porque eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso. Eu sei que eu preciso, mas eu preciso perceber que eu preciso. Então você vai pedindo para Jesus. Isso é um clamor incessante. Jesus não nega isso, se você pedir. Se você não pedir, Ele não vai dar, porque você não pediu. Então você tem que pedir. Vai lá, pede para Ele. Ele vai te dar essa fome, essa sede. Mas é necessário se esforçar. Não basta pedir uma vez só, achando que vai ser uma mágica assim. Pedi, padre, mas Ele não deu. É porque talvez Ele está querendo que você peça com mais fé. E pedir com fé significa pedir muitas vezes, significa pedir insistentemente até receber. Até receber. Isso é o principal, meus irmãos e minhas irmãs. Ter fome e sede de Jesus. Se tivermos fome, tivermos sede dele, pode ter certeza que não vai nos faltar o alimento necessário para saciar toda essa fome, toda essa sede. E assim a gente vai conseguir se alimentar do nosso principal alimento, que é Ele mesmo. Que é Ele mesmo. É isso que eu gostaria de que vocês guardassem no coração de vocês. Espero que tenha caído no coração de vocês ao menos uma centelha daquilo que é o mistério da Santa Missa. Tenham um profundo amor a Jesus Eucarístico e um profundo amor ao mistério da Santa Missa, ao mistério da nossa fé, o mistério do amor de Jesus. Fiquemos agora com gotas de misericórdia, algumas reflexões sobre o diário de Santa Faustina Kowalska.
Vamos ver agora o que Santa Faustina vai nos falar por meio do seu diário sobre o mistério da Santa Missa, né? Na verdade, ela fala muito disso. Para vocês terem uma ideia, na parte final do diário, que se chama Minha Preparação para a Santa Comunhão, ela vai falar do número 1804 até ao número 1828, somente sobre a comunhão eucarística, sobre a Eucaristia. Vocês que têm o diário depois podem ler no decorrer da semana sobre cada um desses números. Eu vou ler somente o primeiro aqui, que é o 1804. Olha o que ela escreve. O momento mais solene na minha vida é aquele em que recebo a Santa Comunhão. Anseio por toda a Santa Comunhão e por elas dou graças à Santíssima Trindade. Os anjos, se pudessem invejar, nos invejariam por duas coisas. A primeira, a recepção da Santa Comunhão. A segunda, o sofrimento. Nossa, que forte, né? Se os anjos pudessem invejar, nos invejariam por duas coisas. A primeira, a recepção da Santa Comunhão, porque como são espíritos, né, não podem comungar. Jesus é corpo ali e nós podemos, né? Inclusive alguns santos místicos, né, falam que quando alguém comunga Jesus Eucarístico, nosso anjo da guarda se ajoelha diante de nós, se prostra diante de nós, porque dentro de nós tem Jesus. E o segundo ponto das invejas dos anjos seria o sofrimento, né? Porque sofrendo podemos reparar as dores de Jesus, as dores, as ofensas. E assim é por meio do sofrimento que a gente pode se unir mais intimamente a Ele. Olha que bonito, né? Pensar que o mistério da Santa Missa, meus irmãos, é justamente isso. É um mistério de comunhão e de sofrimento, porque também é um mistério de reparação. Então, procure, você que me assiste, procure valorizar mais esse dom. Não sabemos, aqui o Padre não está fazendo profecia não, tá? Mas não sabemos até quando nós poderemos ter a Santa Missa à nossa disposição. Vejam, ano passado, né? No início da pandemia, quanto tempo ficou sem Santa Missa? Quantas pessoas morreram sem ter participado da Santa Missa, sem ter nem mesmo recebido o viático, né? A comunhão, ali a última comunhão. Imaginem. Então, participa da Santa Missa, celebra o mistério de Jesus como se fosse a tua primeira comunhão e a tua última, como se fosse o grande viático tão esperado. Ali, a última comunhão que vai abrir para você as portas do céu. Então, procura vivenciar e valorizar. Creio que já falei bastante, né, durante esse programa todo, e não vou me estender mais, porque eu gostaria que vocês meditassem bastante sobre tudo isso. Medita, meu irmão, medita, minha irmã, medita muito sobre a Eucaristia, sobre o valor que você dá para Jesus Eucarístico. E faz como Santa Faustina, trata esse momento da Santa Missa como o mais solene da sua vida. Cada missa, não somente a próxima missa que você vai participar, mas cada missa. E você que pode, vai mais vezes durante a semana na igreja, participa. Tem gente que mora tão pertinho ali da igreja e nem vai na missa, nem pode ir, ou às vezes vai bem de encontro com o horário da novela, e não quer perder a novela ou o jornal, né? Vai na missa, participa da missa. É o teu momento mais especial, pode ter certeza. É a tua principal programação, é o teu principal compromisso, porque ali está um Deus que te ama e que deu a vida por ti e que continua atualizando essa doação por meio do sacrifício eucarístico, tá bom? Muito obrigado por ter participado desse programa, por ter estado aqui comigo e meditando junto comigo sobre esse grande mistério que eu amo tanto, que é o mistério da Eucaristia. Terminando esse programa, eu te peço, por favor, dá o seu like, dá o seu joinha, comenta lá na caixinha de comentários, deixa seu comentário sobre o programa, o que você achou do programa de hoje. E claro, por favor, compartilha. Leva essa mensagem para o maior número de pessoas para que assim elas consigam amar mais Jesus Eucaristia, tá bom? E claro, não posso deixar de pedir, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho ali para que você fique por dentro de todas as nossas novidades, tá bom? Vamos agora dar a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
por intercessão do coração imaculado de Maria, a Mãe da Divina Misericórdia, desça sobre vós toda a cura e libertação de todos os influxos do maligno e dos seus aliados, e desça copiosa a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.